Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Quero conversar um pouco com vocês nessa manhã sobre motivações corretas. Porque não basta a gente fazer a coisa certa. Tem que fazer a coisa certa com a motivação correta. O que é motivação? É aquele pensamento lá no fundo do coração. Vou citar um exemplo. Tem pessoas que elas podem lhe dar um presente, mas aquele presente pode ter por detrás amor, gratidão, como pode ter por detrás feitiçaria, obra de macumbaria ou algum interesse de adquirir algum tipo de favor. Tentar comprar o seu coração com aquele presente. Até o dia que a pessoa consegue o que quer, aí ela mostra quem realmente ela é. Aí vem a decepção, a traição. Então, motivações corretas é mais importante do que a atitude correta. Porque Deus, ele vê o coração. A palavra de Deus diz que Deus, ele não olha para a aparência, para o exterior, como nós, humanos, olhamos. Ele olha para o coração, ele vê o coração. Foi quando Deus mandou o profeta Samuel ir na casa do pai de Davi, Jessé, ungir um dos filhos dele como rei, o futuro rei de Israel. E aí aqueles filhos, que eram 6, foram colocados todos diante do profeta. E o profeta começou a olhar e ver: eita, esse aí é alto, esse aí é musculoso, esse aí ia dar um bom rei, assim, ele tem um porte de rei, ele é bonito, qualquer pessoa ia querer segui-lo. Eu acho que é esse daí que Deus escolheu, que tem uma boa presença. Porque geralmente as pessoas que têm uma beleza física, elas conseguem atrair olhares. É mais fácil você amar alguém que é bonito, de aparência bonita, do que amar alguém que é bem feinho, não tem? Que a gente olha assim e não vê muitos atributos de beleza. Segundo as revistas, as coisas que as pessoas consideram como características de beleza. Mas Deus não é assim. Deus, ele vê o coração. Pode a pessoa estar com o cabelo escovado, pode ter selagem, pode ter botox, pode ter silicone, pode ter cintura de pilão, pode ter altura de modelo, perna grossa, pode ter essas coisas tudo aí. Mas se o coração estiver cheio de motivações erradas, sabe? Para Deus, essa pessoa não é bonita. Aí isso também vale para os homens, né? Pode o homem ser lindo, mas se a motivação do coração for maligna, a mentira, a falsidade, inveja, essas coisas ruins que contaminam o coração da gente, né? Tenta contaminar. Aí Deus rejeita, como ele dizia pro profeta: esse aí não é esse, Samuel, esse aí eu o rejeitei. Aí aquele filho que tinha aparência mais feia, era aquele que tinha um coração mais bonito diante de Deus. Aí Deus disse: unge esse daí, Samuel, esse aí é o meu escolhido, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o coração.
Então eu quero conversar um pouco com você sobre motivação do coração. Não basta a gente fazer a coisa certa, tem que fazer com a motivação certa. A nossa motivação tem que agradar a Deus mais do que a atitude. Por que você faz o que você faz? É só pelo dinheiro? Ou é porque você tem uma missão? Ou é porque Deus mandou você fazer isso? Tudo que Deus manda a gente fazer, Ele capacita. Quando você obedece, pode na hora que você está obedecendo, você não sente alegria no ir, mas quando você coloca seu pé naquele lugar que Deus quer que você esteja, aí Ele sinaliza com paz, alegria e provisão, e as pessoas que você precisa para lhe ajudar, Ele sinaliza. Essas coisas são muito importantes, mas muito importantes. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, conta uma história. Capítulo 4, versículo 36, diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. E um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, também vendeu uma propriedade, e ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não te pertencia? Depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E ouvindo isso, Ananias caiu morto, e grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. E cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram vender a propriedade? E respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram de acordo para mentir para o Espírito Santo? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles a levarão também. E naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então, os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Um exemplo de 2 homens que faziam parte da mesma igreja, aonde o apóstolo Pedro era o pastor. O primeiro, chamado de José, os apóstolos colocaram o apelido dele, um novo nome, chamando ele de Barnabé, que significa encorajador ou consolador, ou Espírito Santo.
É o significado desse nome, Barnabé, que é a função do Espírito Santo, que é consolar, encorajar. As pessoas olhavam tanto para esse irmão José, que dizia: meu Deus, esse homem está cheio do Espírito Santo, vamos chamar ele de Barnabé, porque ele nos consola, ele nos encoraja com as atitudes dele. Por quê? Porque quantas vezes os apóstolos pensavam em parar, pensando que não ia conseguir cumprir a missão, devido às contas para pagar, as pessoas para que eles tinham que alimentar, cuidar, as necessidades da obra. E aí tinha vezes que eles pensavam: nós não vamos conseguir não. E aí de repente o José aparecia: essa obra aqui não vai parar não. Ó, eu tinha essa fazenda aqui, eu vendi, tá aqui, bora fazer a obra de Deus. Essa obra não vai parar. E ali aquele homem foi dando muitos bons exemplos dentro da igreja, como provedor da obra. E foi ganhando um respeito. Foi sendo admirado. Ele não era, neste momento, um pregador. Ele era apenas um provedor. Mas depois você vê Deus aumentando o potencial dele, que ele se tornou um líder que consolidou o apóstolo Paulo. E depois você vai ver Deus dando o crescimento dele, ele fazendo várias viagens missionárias por vários lugares, várias cidades, pregando o evangelho. Mas ele começou como provedor, dando o melhor dele para Deus. Aí o Ananias começou a querer também imitar o Barnabé. Só que a motivação do coração de Ananias era ruim. Não era boa. Não era. Era ruim. Ele quis imitar, mas lá no fundo, ele não teve a motivação certa que agrada a Deus. Ele escolheu lá no fundo fazer a vontade do diabo. O que foi que ele tentou fazer? Ele também tinha um terreno que estava meio pancado, sabe? Que não vendia e nem ia para frente, nada naquele terreno. E aí ele procurou o apóstolo Pedro e disse: apóstolo, eu tenho um terreno e eu quero botar para vender. E se Deus me abençoar que eu venda, eu vou ofertar o dinheiro do terreno que foi vendido. E Deus abençoou. O apóstolo Pedro ficou feliz, animado. Acredito eu que deve ter abençoado essa venda desse terreno. E ele foi e vendeu. E vendeu por um preço muito maior do que o que ele esperava. Porque Deus abençoou. E aí, meus irmãos, quando ele viu aquele bolo de dinheiro na frente dele, sabe? Satanás começou a encher o coração dele de ideia. E dizer assim: tá vendo? Esse tanto de dinheiro é demais. Tu vai dar tudo isso na mão do apóstolo? Se eu fosse tu, ficava com uma parte. É dinheiro muito isso aí. E ele, ao invés de dizer: tá repreendido, Satanás, eu vou cumprir meu voto, eu fiz um voto com Deus na presença do apóstolo e eu vou cumprir. E em vez dele ser rápido para cumprir o voto dele, ele ficou dando corda para Satanás soprar e encher o coração dele, sabe? De ideia ruim. Aí ele chegou com a esposa dele, a Safira, e disse: mulher, olha, eu tô vendo que é dinheiro demais aqui para nós dar. E ela também, que tava com o coração cheio das ideias do diabo também. Aí ela disse: menino, quer saber? Eu concordo. Nós vamos combinar que nós dois, para nós dar a mesma história. O que nós vamos dizer pro apóstolo? Que nós vendemos por tanto. Eu vou na frente, levo o tanto que nós queremos dar e conto para ele que nós vendemos por isso aqui. E depois tu demora um pouquinho, umas horinhas aí depois, aí tu vai lá e confirma a mesma história. Tá
bom. Só que na hora que ela e ele falou com o apóstolo, cheio do Espírito Santo, viu que aquela ideia era errada. E o apóstolo disse: por que vocês estão tentando mentir pro Espírito Santo? Vocês pensam que eu não sou um homem de Deus? Que o Espírito Santo não fala comigo? Vocês pensam? Pois ele fala. A fazenda não era tua, o terreno não era teu, tu não podia fazer do jeito como tu quisesse. Por que você mentiu? Diz que vendeu por tanto, se não foi esse o valor que você vendeu. Por quê? E ele não se arrependeu. Não pediu perdão. Ele podia ter pedido perdão e ter dito: depois eu vou lá buscar o resto que eu prometi. Eu menti mesmo. Eu fiz do jeito errado. Me perdoe. Mas eu quero fazer do jeito certo, com a motivação certa. Me perdoe. Ele podia. Mas ele não quis. E aí, ele caiu duro. E morreu. E os irmãos que estavam ali no culto juntaram ele, botaram um lençol em cima e foram enterrar. Depois a mulher dele veio para mentir também. E aí ele disse, o apóstolo disse a mesma coisa para ela. Por que vocês combinaram fazer acordo para tentar enganar Deus, enganar o Espírito Santo? Os mesmos que sepultaram teu marido vai ser os mesmos que vão te levar também. E ali ela caiu morta naquele mesmo dia. Eles estavam fazendo uma coisa certa, que era ofertar. Qualquer valor que eles decidissem ofertar era uma coisa certa. Mas quando eles deixaram Satanás encher o coração deles de mentira, aí a situação ficou feia pro lado deles. Porque nem eles não ficaram com aquilo que Satanás prometeu que ia dar, que era lucro para eles. Porque quando a gente promete uma coisa para Deus, a gente tem que cumprir. Tem que cumprir aquilo que a gente diz. Tem que cumprir. E principalmente depois de Deus cumprir a parte dele. Principalmente. Sabe? Principalmente se Deus... Você fez uma oração e Deus cumpriu a parte dele primeiro. Aquilo que você prometeu, você tem que cumprir. Porque Deus gostou daquilo que você falou que ia fazer. Aí Deus, faz ligeiro a parte dele, né? E nós não podemos retroceder naquilo que dissemos que iríamos fazer. Para não vir morte sobre a nossa vida, para não vir pesar, para não vir sofrimento, para não vir perdas. Então, mais importante do que uma atitude boa é a motivação correta do coração. E Deus vê o que está dentro do coração. Ninguém consegue enganar a Deus. E eu peço que nessa manhã Deus venha iluminar os nossos caminhos, iluminar nossa mente, que a gente consiga acertar, fazendo a vontade de Deus para nossa vida. Que a gente não venha tomar nenhuma decisão errada que comprometa o nosso futuro. Eu oro para que Deus venha nos dar a motivação correta em tudo que formos fazer. Que Deus venha nos dar a motivação correta. E junto com essa motivação venha a alegria. A alegria de ser uma bênção. A alegria de estar no centro da vontade de Deus. A alegria de estar no lugar que Deus quer que você esteja. Que Deus te dê essa alegria de você estar nesse lugar abençoado.
que é a casa de Deus, fazem da vontade de Deus. Que nenhuma maldição recaia sobre a tua vida. Deus diz para você nessa manhã, Ele conhece o nosso coração. Nosso coração é precioso. Precioso para Ele. Mas você precisa saber que o diabo também quer encher seu coração. E eu lhe dou um conselho. Dê lugar a Deus e não ao diabo. Dê lugar a Deus. Peça para Deus, meu Deus, enche o meu coração do que é bom, do que é puro, do que é verdadeiro, do que é santo. Enche o meu coração com teu espírito de paz, de alegria, de amor, de vida. Enche o meu coração. E Ele vai encher, porque Ele é maravilhoso. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida e te dê uma motivação correta para você fazer as coisas boas que Deus espera que venhamos a fazer. Em nome de Jesus.